Isso. No ar. Fala pueblo mio, graça e paz, sejam bem-vindos. Uma alegria tê-los aqui. Atrasamos um minutinho, mas um minutinho não mata ninguém não, né? Fala a verdade, né? Então sejam bem-vindos. Daqueles 10 minutinhos para o povo chegar, ainda estamos apanhando um pouquinho aqui com o YouTube, mas devagarinho a gente vai aprendendo. Então sejam bem-vindos, já tem gente aqui, ó. Glória a Deus, que alegria ter vocês aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Vamos ouvindo Ângelo Torres, oficial, sax lindo. Enquanto isso, vai dando um like aí, um joinha para a gente engajar. Se puderes. Dando abraço aqui para Ricardo Bertigés. Boa noite. Elisete Silva, William Carlos Afonso, Marcos Henrique, Bianca Andrade. Boa noite a todos. Henrique Gomes, Jorge Vinícius da Silva, Jorge Magalhães. Sou da Igreja Batista Filadélfia do Guará, pastor Marcos Campos. Bem-vindo, Magalhães. Alegria ter você aqui. Fabi Leal, André Batista, boa noite, boa noite. William Cássio, alegria. Povo de Lisboa, eu e minha esposa estamos aqui em Lisboa, atento à live. Obrigado aí pelo carinho de vocês que estão tão longe dessa terra linda. Cartório 2, Pádua. Pastor amado, falando aqui de Santo Antônio de Pádua. Eliana Moraes, ovelha de sempre, boa noite, meu pastor. Mano Goga, Joserlan Costa, de São Luís do Maranhão. Vamos chegando, vamos distribuindo o link aí. A gente vai dar um tempinho aqui para a rapaziada chegar. Tentando colocar no Insta para o pessoal vir para cá também. Conseguiu? Aleluia, mais um dia que o Senhor acrescenta a nós. Que alegria, né? Estar vivo é um grande privilégio, um grande privilégio, um grande privilégio. Quem mais está aqui? Mano Goga, Henrique Souza, boa noite, pastor. Um abraço aqui de Toronto. E essa live está internacional, legal. Beijão, Henrique. Deus te abençoe nessa terra abençoada. Rodrigo Leandro, boa noite. Que Deus use mais uma vez. Raquel Lemos, boa noite, Neil. Boa noite para você também. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos chegando devagarinho. E a gente vai ouvindo Ângelo Torres. É um dos melhores saxofonistas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Vamos chegando. Quem mais está por aqui? Maria de Fátima, boa noite, de Campinas, Terra Boa. Anderson Ferreira, boa noite, Vânia Soares. Vamos dando like aí, vamos dando like. João Vitor Falcão, saudades suas, obrigado meu filho, Deus abençoe. Estamos por aí, é só chegar. Juliana Silva, de Lavras, Minas Gerais. Paulo Ribeiro, a paz. Bem-vindo aí a todos, alegria ter vocês aqui. Vamos aí ouvindo uma musiquinha de fundo de tela para a gente ser quebrantado. Jorge Magalhães, boa noite, pastor. Sou da Igreja Batista Filadélfia, outro legal, seja bem-vindo. Eduardo Adum, Isabela Pereira, boa noite. Vamos chegando. Daqui a pouquinho nós começa, como diz o outro. Só mais uma música e a gente começa, tá bom? Com a graça de Deus, chegando aí a segunda metade do mês de julho. Meu Deus, já estamos na segunda metade do mês 7
de 2023. Jesus amado. Hoje de manhã, aqui do trabalho, depois, entre um atendimento e outro, aí fiz uma pequena devocional, me lembrando que há bem pouco tempo atrás nós viremos o milênio, né? Ano 2000 para 2001. Meu Deus, lá se vão 23 anos. Esse milênio está passando muito voado. Toda vez que eu tenho consciência disso, eu fico dizendo para minha própria alma, não perca tempo. Não perca tempo. Eu falo sobre isso de forma repetitiva. Não perca tempo com discussões tolas, com idiotices. Nós vivemos num tempo onde a consciência humana está muito rasa, muito rasa. Meu Deus, para mim é impressionante como é que as pessoas não se conscientizam disso, como que tantos de vocês brigam por nada, discutem por nada, entram em litígio por nada, brigam por quem não vale a pena, briga por político, rompe com família. Jesus amado, é uma perda de tempo, um investimento tão perverso no que não vale nada. Então, está passando muito rápido, perca tempo não. Vamos lá, Isabela Pereira, Márcia, boa noite, Teresópolis, Maria de Fátima, adoro suas pregações, que bom. Viviane Oliveira, graças a Deus, pastor. Sou Viviane da Maranata Church, Gouveia. João Almeida, Porto Alegre. Altamir Gomes, boa noite a todos, mais uma mensagem do coração de Deus. Paulo Renato Teixeira de Melo, paz meu amado, Renato de Magé, Viviane Oliveira, Campo Grande, Rio de Janeiro. Jeremias Assis, aí meu brother, boa noite meu querido pastor, que bom te ouvir mais uma vez. Beijo em você. E essa máscara aí? Não, a máscara, quem está de máscara é o Heron. Está de máscara ainda, Heron? Deus te abençoe. Juliana Silva, pastor, sua mensagem de hoje de manhã, permita, como nos ajudou. Que alegria, deixa bater, deixa criticar, deixa diminuir, deixa, até que você se veja livre, aí você vai ver o que é viver de verdade, né? Você vai dormir sem ninguém na tua alma, sem ninguém no teu coração. Denner Cândido, boa noite, pastor. Vânia Soares está aqui de novo. Amado pastor, obrigado por me apresentar o Instituto Eu Me Importo. Sou abençoada grandemente como voluntário. Que legal. Você que ainda não conhece o Instituto Eu Me Importo, você que está aí, ó, vazião, sendo tomado pelo tédio, conheça o Instituto Eu Me Importo. Você vai ver que se importar, importa para Deus e faz bem para a alma. Que alegria. Ricardo Bertigés, sua fã, Dona Silca, 89 anos, está firme aqui. Ô, Dona Silca, ó, beijão no coração, bem especialzão para a senhora aí. Que legal, que Deus abençoe. 89 anos, querendo aprender, que legal, Deus abençoe. Anderson Medina, boa noite, pastor. Campo Grande, Rio de Janeiro. Rafael Leite, boa noite, pastor. Sou o Gabigol da Metodista de Madureira. Pastor Santana Ratão, meu brother. Rafael Leite, Gabigol. Aí, Santana, aí, Rato. O moleque tá se sentindo. Beijão, meu garoto. Deus te abençoe. Marcos Silva, seja bem-vindo também. Deus abençoe. Alegria ter vocês aqui. Muito legal. Vão dando um likezinho, pra gente começar. Tá bom? A ele é a glória. Vou cantar não, que é pra não estragar muito do menino. Cada macaco no seu galho, né, meu? Vou tirando aqui. Ângelo Torres, procura esse cara aí, um dos melhores saxofonistas do Brasil, sem a menor dúvida. Vamos lá, gente. Alegria ter vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. O tema da nossa conversa hoje é esse tema que o pessoal achou bem diferentão, né? Alguns escreveram, pastor, o senhor é fora da curva, de onde o senhor tira esses temas do senhor? Pois é, acredito que o Espírito Santo tem alguma coisa a ver com isso, né? Tem abençoado muita gente ao longo dos anos e isso me alegra demais. Olhar é sobre o que nós vamos falar hoje. Eu enxergo muito bem, diria o sujeito. Pena que eu sou cego, né? Pena que eu sou cego. Pois é. Algum tempo atrás, eu vivi uma experiência muito interessante que, inclusive, eu compartilhei
num de meus sermões, eu fui visitar uma pessoa que lutava contra o câncer. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui rapidinho. Porque eu transpiro muito. Se fizer muito frio, é só abrir aí, Rodrigo. Eu fui visitar alguém no hospital, ele lutava contra o câncer, e fui a pedido de uma pessoa que era da igreja que eu congregava, que eu pastoreava. Saí do hospital, eu tinha que ir para outro hospital. Eu estava no hospital ali no Rio Comprido, estava indo para o Hospital do Exército, lá no outro bairro, lá longe, lá, esqueci o nome daquele bairro lá. E aí, estava muito em cima da hora, já tinha passado a hora do almoço, eu parei num botequim de esquina para comer uma coxinha, uma Coca-Cola. E aí uma pessoa me viu, me conheceu, aí veio falar comigo: pô, pastor Neil, caramba, caraca, o senhor está aqui, pô, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: pode. Ele sentou na minha mesa, aí foi trocando ideia e ele começou a falar do que ele queria comigo, aproveitando a oportunidade de estar comigo. E aí, no alto da sua palavra, ele diz assim: pastor, eu não consigo ver nada de bom no Brasil. Nada. Eu estou completamente desesperançado, porque eu não consigo ver absolutamente nada de bom no Brasil hoje. O senhor concorda comigo? Eu falei: não, claro que não. Nada é muita coisa, né? Ah, então, o senhor acha que tem coisa boa no Brasil? Claro que tem, pô. Tem você não presta não, pô? Tem alguma coisa de boa em você? Não, não, claro, pô, a gente não se falou. Então, você não está no Brasil, você não é brasileiro. Então, o problema não está a priori no Brasil, está no seu olhar. O senhor acha que eu estou doente no meu olhar? Acho, é um adoecimento de olhar. Você olhar para uma coisa, principalmente para um coletivo, ou sobretudo para um país do tamanho do nosso, de nível continental. E você fala assim: nada presta, nada é muita coisa. É claro que o problema está no seu óculos, na sua forma de enxergar o Brasil, de enxergar a vida, de enxergar tudo. Claro que o Brasil hoje, pelo menos para mim, é desesperançador ver o que é que acontece no Brasil, a decadência pela qual passa o Brasil, religiosa, econômica, política, existencialmente falando, educacionalmente falando. Nós estamos vivendo uma decadência ampla, geral e restrita, e ainda assim grande parte do Brasil não percebe isso ou não quer perceber. Mas dizer que nada presta é um adoecimento de olhar. Como também eu acredito que é adoecimento de olhar quando alguém olha para o Brasil e diz: cara, eu só vejo coisa boa no Brasil. Não, tudo é bom no Brasil? Não, tudo é muita coisa também. Então, eu acho que olhar para algo e dizer nada presta, e olhar para alguma coisa, tudo é bom, para mim, são opostos, são distintos, são antagônicos, são polos equidistantes, e para mim todo olhar polarizado é um olhar adoecido, não é? Agora, o que é interessante? Todo mundo que polarizado está, todo mundo que polarizado vê, tem absoluta certeza que o lado correto é o lado certo do polo do qual ele está. O pessoal da direita acredita que é o lado sarado do Brasil, e o lado demoníaco, doente do Brasil é da esquerda. E o pessoal da esquerda acredita com todas as suas forças que eles são o lado do coração do Brasil, o lado saudável do Brasil. O pessoal da direita é o lado demoníaco do Brasil. E como você me tem ouvido falar ao longo desses anos, ambos estão absolutamente convencidos de que eles enxergam corretamente, que enxergam muito bem. Pois é, mas o que eu quero considerar nessa oportunidade é que existe uma grande probabilidade de quem vive nos polos, quem vive deste ou daquele lado,
seja político, existencial, religioso, institucional, ideológico, todo mundo que tendeu para um polo, que está convencido de que enxerga muito bem, tem uma grande probabilidade, quase que uma totalidade, de ser um cego não admitido. De viver, portanto, uma crise de videoidentidade. Não sei nem se existe essa palavra. Ou seja, não tem condição de entender ou de perceber o quanto que está cego. E eu acho que nós vivemos num tempo bem parecido com isso, porque o que a gente vive hoje é o tempo do fura-olho. E no tempo do fura-olho, o final é simples, todo mundo acaba cego. E todos os que cego acabam estão convencidos de que enxergam muito bem. E é através dessa visão cegueira, dessa cegueira visional, é que eu acredito nós construímos isso que nós somos enquanto sujeitos, e enquanto sujeito nos tornamos nisso que somos enquanto sociedade. Quando eu pensava sobre isso, claro que me veio à mente Mateus capítulo 6, a partir do verso 22, onde o Senhor Jesus diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, esse texto encaixa certinho, ou seja, o meu tema encaixa certinho no texto que eu acabo de ler. O texto está dizendo: a candeia do corpo são os seus olhos. Então, está dizendo o alicerce do corpo, aquilo sobre o que o corpo se instaura, aquilo que se traduz no trilho da sua existência, são seus olhos. Se os teus olhos forem bons, a existência que é regida por esse olhar, por essa visão, por essa cosmovisão, será uma existência absolutamente abençoada, equilibrada e próspera. Mas, se os olhos, que são os trilhos que conduzem a tua existência, forem maus, toda a tua existência será mal. Você não passará de um discurso, de um blá blá blá, de um ideólogo patologizado, com um discurso desvirtuante da prática, falando de sabedoria, mas vivendo uma vida completamente ignorante, que não frutifique em nada a não ser para o mal. Você vai ser um sino que retine. Então, o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo nesse texto aqui, é que toda a saúde do meu corpo, a saúde da minha alma, a saúde da minha família, a saúde da minha vida, minhas relações, toda a saúde da minha existência depende da saúde do meu olhar, depende da minha visão. E por que Jesus fala que toda a nossa existência, a qualidade da vida que nós vamos viver no caminho, dependem da saúde do nosso olhar? Ora, é muito simples, porque da forma como eu enxergo é que eu diagnostico. Então, o meu diagnóstico a respeito de qualquer coisa será a proporção da saúde do meu olhar. É como quem vai ao médico: eu estou sentindo uma dor no peito. Bom, o médico vai te auscultar, o médico vai apertar aqui, vai apertar ali, o médico vai passar um exame de sangue, o médico vai passar uma ultrassonografia, o médico vai passar uma ressonância magnética, um raio-x. Ele vai pegar os exames, ele vai pegar tudo que ele tem, que cooptou da sua interioridade, e ele vai estabelecer um diagnóstico. Ele vai ver, né? Ele vai examinar, e do que ele vê, ele vai diagnosticar. E do seu diagnóstico, ele traça a ação que vai tomar para com o paciente. E da ação que ele toma para o paciente, ele dá o destino para a vida desse camarada, desse paciente. Então, por que toda a nossa vida depende da saúde do nosso olhar? Porque do nosso olhar nós diagnosticamos, do diagnóstico nós traçamos a nossa ação, porque descobri que é isso, então eu vou para a direita.
Ah, descobri que é aquilo, então eu vou para a esquerda. Descobri que é acolá, então eu paro. Descobri que é aquilo outro, então eu volto. Descobri que é assim, então eu corro. Descobri que é assim, então eu vou mais lento. Ou seja, do meu olhar eu diagnostico, do meu diagnóstico eu traço a ação, das minhas ações eu traço o meu destino. Ou seja, eu vou para onde os meus olhos me mandam ir. Claro até aqui? E isso, evidentemente, explica também por que as coisas e as pessoas, por exemplo, perdem o valor para nós. Mas antes disso, também posso dizer que isso explica, por exemplo, por que nós vivemos nessa polarização maluca, insana, que nós nos afundamos hoje. Nós olhamos para uma coisa e vemos outra totalmente diferente. Você pega uma caneta como essa aqui e diz, essa caneta é isso. Cara, o outro vai olhar para a mesma coisa e vai ver outra completamente diferente. Você pega aqui a figura do Bolsonaro. Nossa, é o Messias para um, é o demônio para outro. Tu pega a figura do Lula, é o Messias, Salvador para um, o diabo em pessoa para outra. Pô, mas nós estamos olhando para a mesma coisa? Estamos. Mas nós estamos olhando com os olhos diferentes. Portanto, nós estamos olhando com os olhos diferentes, estamos diagnosticando aquilo que a gente vê diferente, nós vamos traçar a nossa relação, a nossa ação com este que nós examinamos a partir do nosso olhar e o nosso destino será traçado com ou sem essas figuras que eu citei. Então essa polarização é produto da visão do nosso olhar. A gente olha algumas questões políticas, cara, que a gente fala assim, meu Deus do céu, nós estamos olhando para a mesma coisa, cara. A gente olha para o Supremo Tribunal, aí alguém diz assim, são os salvadores do Brasil. Os outros dizem assim, é o próprio inferno da nação. São visões tão equidistantes sobre educação, sobre religião, sobre o que é evangelho, sobre o que é ético e não é, sobre o que é correto e que não é. Nós estamos tão distantes quando o assunto é análise, seja lá do que for. Estamos tão distantes na análise da mesma coisa e, ao mesmo tempo, nós estamos tão certos de que estamos enxergando certinho que a gente dificilmente vai admitir que estamos cegos. Eu enxergo muito bem. Pena que eu sou cego. Mas não sei, né? Essa distinção de olhar, essa cegueira do olhar, como eu ia dizendo, também explica por que coisas e pessoas perdem valor em nós, mesmo que elas continuem sendo as mesmas pessoas. É impressionante como que as pessoas vão perdendo valor em nós, né? Se ela cometer um erro, podia ser Deus para mim, vira demônio. Perdeu o valor em mim. Ela me emprestou dinheiro a vida inteira, deixou de me emprestar uma vez, perdeu o valor em mim. Ela pensava politicamente comigo, deixou de pensar comigo, então perdeu o valor para mim. Eu vi, por exemplo, a Xuxa numa entrevista essa semana dizendo assim, olha, eu tenho uma irmã que morreu em litígio comigo. Por quê? Porque eu não admitia que ela fosse eleitora de um sujeito. Então, eu rompi com a minha irmã morreu em litígio por causa de política. Aí eu fico pensando, cara, quantos irmãos nós temos na vida? E quantos políticos passam pela nossa vida ao longo dela inteira? Aí a gente fala assim, eu cheguei a romper com a minha irmã porque ela votou no sujeito. E fala como que se isso fosse algo tremendo. E falei, meu irmão, eu perdi uma irmã tem menos de 2 meses.
E se eu tivesse rompido com a minha irmã por causa de esse ou aquele candidato, e olha que nós votamos em candidatos diferentes. Minha irmã votou num e eu votei no outro. Minha irmã era educadora e votou no candidato dela. E eu votei no meu candidato. Aliás, minha irmã, na minha família quase inteira, foi a única que votou nesse candidato. Nós nunca, nós cinco, nas nossas reuniões de família, jamais brigamos por causa de Lula ou Bolsonaro. A gente zoava, a gente brincava, a gente discordava, mas no fim sentava na mesa e comia o pão. Minha irmã partiu precocemente, vítima de um câncer maldito, e embora ela tenha visão política diferente da minha, nunca coloquei política na frente do amor que eu tinha pela minha irmã. Mas hoje as pessoas estão certas de que enxergam, mas não sabem que são cegas. Não é? Ou seja, as pessoas muitas vezes são as mesmas. Ela continua sendo minha irmã, mas perdeu valor em mim por causa da política. Por que a pessoa perde o valor em mim por causa de política? Por causa de ideologia, por causa de religião, por causa de clube? Por que a pessoa perde valor em mim? Ela continua sendo a mesma pessoa, mas a minha visão sobre ela mudou por causa de uma escolha dela. Então, quem é que está enfermo nessa trama? Dá para entender, gente? Essa realidade, ela serve também para explicar a falência, por exemplo, da nossa relação com Deus. Porque hoje nós vemos uma debandada da fé, uma debandada da igreja se entende porque a igreja é composta por gente, por homens. E a consciência humana, essa consciência que forma um inconsciente coletivo, está cada vez mais baixa. Nós estamos cada vez mais ensandecidos, cada vez mais certos de que enxergamos, mas na verdade cada vez mais cegos, cada vez mais convencidos de que somos sábios, mas cada vez mais mostramos que a nossa sociedade é regida por ignorância e ignorantes. Nós estamos com um nível de consciência baixíssimo e sem nenhuma esperança de que esse nível de consciência vai ser elevado. Pelo menos eu não tenho essa esperança. Eu, sinceramente, sou pessimista e me preparo para o pior. De modo que se o melhor chegar, eu ganho. Se o pior chegar, eu não me frustro. Não tem como paralisar alguém que não se ilude. Como eu já tenho falado, só se desilude quem se ilude. Não é? Então, eu prefiro não me iludir. Eu prefiro trabalhar com o que eu tenho na mão. E a realidade que eu tenho na mão me mostra que nós temos pouca possibilidade de melhorarmos como sociedade. Então, deixar de congregar já é um problema. Mas é compreensível, porque está difícil conviver, sobretudo com crente. Tá? Quase insuportável. Mas abandonar a Deus, arrefecer a sua relação com Deus, é bem complicado. Como que a gente vai se frustrar com Deus que é perfeito, com Deus que é imutável, com Deus no qual não há sombra de variação, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Porque Deus permitiu que acontecesse isso comigo, Deus me abandonou, Deus não me ouve. Então você está falando que o problema é Deus? Ora, quando a gente fala que na relação que nós individualmente temos com Deus, essa relação entra em colapso, a gente diz que o problema é Deus, claro que isso também é uma deficiência do olhar. Claro que isso é uma deficiência de diagnóstico. Claro que isso é uma ação produto de um olhar adoecido. Nós mudamos, consequentemente, a nossa forma de olhar para Deus muda também. Aí ele deixa de ser o primeiro na fila das nossas prioridades, vai para o fim da fila, e aí nós queremos que ele nos trate como se nós fôssemos o primeiro da fila dele. Nós o tratamos como um mendigo, damos-lhe o resto dos nossos talentos,
o resto do nosso tempo, o resto do nosso afeto, o resto dos nossos recursos. Nós damos o resto para ele e queremos que ele nos trate como príncipe. É um olhar adoecido. Então, quando o texto diz que a candeia do corpo são os olhos, esse olhar nesse texto tem a ver com a capacidade de diagnose, tem a ver com a nossa capacidade de estabelecer um diagnóstico correto a respeito dos fatos, das pessoas, das coisas, das situações e tudo mais, não é? Então, a vida é assim, será a proporção da saúde do nosso olhar, será a proporção da forma como cada um de nós enxerga a vida, será a proporção de como cada um de nós enxerga as coisas, as pessoas, os acontecimentos. Ou seja, a nossa vida será a proporção da nossa particular interpretação da existência. Isso é, para mim, mais do que claro, e eu espero que tenha ficado claro para você também. Dá para a gente clarificar um pouquinho mais. Quando a gente lê 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, mas, por exemplo, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais, olha só, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então o texto fala que o Deus deste século, Deus com D minúsculo, ele fala do ser caído, ele cega o entendimento dos incrédulos. Cegueira de entendimento é olhar e não conseguir traçar um diagnóstico correto. É olhar e não conseguir o verdadeiro sentido daquilo que está sob análise. É ver e não discernir. É visão pela metade. Então eu acho interessante esse texto, diz que o Deus desse século lhe cegou o entendimento. Então veja, essa nossa incapacidade de entender tem o quê não só de intelecto humano, mas tem o quê de influência espiritual. O Deus deste século lhe cegou o entendimento. Então, o Deus desse século, à luz do apóstolo São Paulo, é o inimigo das nossas almas, é o diabo. Mas eu diria mais. Há outros deuses nesse século. Há o Deus ideológico, há o Deus egóico, há o Deus individualístico, há o Deus da preguiça de pensar, porque pensar dá muito trabalho e cansa demais. Então é melhor se entregar, ir no inconsciente coletivo, ir no vai da valsa, se diluir na multidão que apedreja, na multidão que achincalha, da multidão que se diz rebelde sem causa. E para mim, se vai ser rebelde, que seja rebelde por uma causa. Ser rebelde sem causa é ser um idiota por opção. Então há vários deuses que cegam o entendimento. Cegueira de entendimento é o olhar do engano. Cegueira de entendimento é o olhar da autossabotagem. É o que nós acabamos de ler lá em cima. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão tenebrosa será a sua vida. Ou seja, se a luz que em ti há são trevas, ou seja, só é luz para você, ninguém mais crê como você. Ninguém mais entende como você. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos, tua família, ninguém entende como você. Você botou na cabeça que é isso, comprou a ideia de alguém, está enxergando a vida com os olhos de alguém, está fazendo uma análise do sistema com a ideologia de alguém ou de um grupo. Você não vive o que Jung chama de individuação, essa capacidade de estar no meio sem ser influenciado por ele, de estar no meio sem se tornar um
com o meio, ou seja, a capacidade de estar no meio das trevas e continua sendo luz, capacidade de estar no meio da direita e continuar sendo esquerda, de trabalhar no meio da esquerda e continuar sendo direita, de ser quem você é no campo do inimigo. Geralmente, nessa geração, as pessoas logo se diluem. Esse olhar, que é só seu e de mais ninguém, é luz só para você, é uma visão equivocada. É luz travestida. É luz que, por que não verdadeira, se não só para ti, te desconstrói, te desqualifica para ser alvo das promessas, te desqualifica para se transformar naquele que você é no coração do Pai, que te desqualifica para viver uma vida que vale a pena ser vivida, que te desqualifica para ser mais do que uma vida instagramável, mais do que uma vidinha de publicações mentirosas, que te incapacita para ser verdadeiro, vai ser só uma farsa, lamentavelmente. Esse olhar é impeditivo, consequentemente destrutivo. E por que ele é destrutivo? Eu mostro a vocês algumas razões. Primeiro, anote aí, porque esse olhar impeditivo faz do discípulo um discípulo incapaz de ouvir. Ele tem dificuldade auditiva, ele tem ausência de escuta espiritual. Se tornou discípulo, ele é alvo daquele ide de Mateus 29, ide, prega, faça discípulo e batiza. Ele se torna discípulo porque ele recebeu a palavra, mas aí por alguma razão o seu olhar adoece. É um discípulo de Cristo cooptado por outra ideologia, seja ela qual for. Esse discípulo ele perde a escuta espiritual, então ele para de ouvir seus mestres. Por quê? Porque o mestre deixou de ser mestre? Não. Porque o mestre não tem mais sabedoria? Não. É porque você adoeceu no olhar, acredita que passou a saber mais do que seu mestre, ou não, porque se fosse isso, você não deixaria de ouvi-lo. Porque o discípulo pode se tornar até melhor do que o mestre. Bom seria que fosse assim, não é? Que o aluno ficasse melhor do que o professor. A gente só não pode ser melhor do que o mestre Jesus Cristo. A ele basta que nós sejamos iguais. Mas de qualquer outro mestre, você pode ser melhor, você pode ascender. Mas se você se torna melhor do que o seu mestre, tudo que você não fará é desprezar o seu mestre. Bons discípulos, principalmente aqueles que se tornaram melhores que seu mestre, jamais dispensam os seus mestres. Você o ouviria por honra. Você continuaria ouvindo por respeito à história até aqui vivida. Então, por que discípulos deixam de ouvir os mestres hoje? Porque o seu olhar adoeceu. Apequenou o seu diagnóstico e colocou uma lente de aumento sobre si e uma lente diminutiva sobre aquele que foi seu mestre até então. Colocou uma lente de aumento sobre você e fez com que você desprezasse seus pais, seus primeiros mestres, seus professores, seus líderes espirituais. A sua visão sobre si adoeceu. Hoje todos vocês sabem que eu pratico capoeira. E se tem uma coisa que me encanta, é a honra e o respeito que os discípulos da capoeira têm pelos seus mestres. Todos sabemos que na capoeira o jogo é jogado através de música. E nessas músicas quase sempre os mestres antigos são honrados. Viva meu mestre camará, quem me ensinou, viva meu mestre camará. Então, os discípulos exaltam os mestres antigos. O que a gente não vê, por exemplo, nas igrejas com relação aos seus pastores. Desonra, desonra, ingratidão, ingratidão.
mentira, distorções. Isso com tanta frequência, o que a gente mais vê hoje nas redes sociais é pastor brigando com pastor, é discípulo em litígio com pastor, é uma desonra tremenda e não adianta falar, porque quem desonra vai dizer que tem razão para desonrar, nunca haverá reconhecimento disso. Então, o que acontece, por exemplo, com quem coloca uma lente de aumento sobre si? Ele vai ver todo mundo aquém de si mesmo, ele vai ver, inclusive, os superiores inferiores a eles. E o que acontece com esse outrora discípulo? Ele abandona seu mestre, despreza o conhecimento do seu mestre, e quem despreza conhecimento fez opção pela derrota. Dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E por que falta conhecimento? Porque nós vivemos há muitos anos nesse país uma profunda crise de ausência de mestres. Crise de mestre, pastor? Crise de mestre. De gente que tenha conhecimento de verdade. De gente que tenha capacidade de diagnose de verdade. De gente que não tendeu para os polos equidistantes. De gente que consegue analisar todos os polos. De gente que tem uma visão profunda dos temas que aborda. Temos uma crise profunda de ausência de mestre. Não me veja como crítica. Por exemplo, a igreja brasileira, ela é liderada por pastores. Pastor é o que cuida, pastor é o que acolhe, pastor é o que coloca o curativo, pastor é o que protege. Não é necessariamente o que ensina, não é necessariamente o que discipula, não é necessariamente o mestre. Há pastores e há mestres. No Brasil nós temos muitos pastores, um dando cabeçada com o outro. Mestres, muito poucos. Eles existem, mas são poucos. E por que os mestres, poucos que existem, não são valorizados? Porque nem sempre o mestre acolhe, nem sempre o mestre passa a mão na cabecinha, nem sempre o mestre bota um band-aidzinho na ferida. Pelo contrário, o mestre, com a sua palavra, fere, muitas vezes, entre aspas, machuca, acaba com a ilusão, não é? Tira a lente de aumento do discípulo sobre si mesmo, mostra o erro. O mestre, ele não afaga. O conhecimento não é de um lado de cá e nem do lado de lá. O conhecimento e ele não poupa ninguém. Não é? Ele não poupa ninguém. Então, quando o Oséias diz, o Espírito Santo, através de Oséias, dizendo: meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, é porque, sobretudo nesse tempo, nós vemos uma geração de discípulos que abandonaram seus mestres, fizeram pouco caso do seu conhecimento, da sua história, e como dificilmente hoje alguém consegue estudar sozinho, porque é muita distração, o que na verdade fizeram opção pela derrota, porque o que destrói um discípulo não é a ausência de unção, não é a ausência de consagração, não é a ausência de poder do Espírito Santo, não é a ausência de montes, não é a ausência de congressos, de eventos, de conferências. O que tem destruído o discípulo, mesmo mantendo-o na igreja diuturnamente, diariamente, é a ausência de conhecimento. Gente vai para a igreja, congresso, que, meu Deus do céu, eu participei de 1 bilhão de congressos, é sempre a mesma coisa, não muda nada, são gastos de milhões, você fala, ninguém aprende nada. Eu preguei 30 anos para o mesmo povo, ninguém aprendeu nada. Nada. Gente fala de amor a vida inteira, o que sobra no final, pedra. Então, evento, não adianta nada. Por quê? Porque o povo fez opção pela derrota. Abandonou o conhecimento. Mas tem plena certeza de que vê, mas não sabe que é cego. Por que é outro problema? Porque o abandono, esse olhar que
só é luz para o sujeito que veio, para mais ninguém, que é impeditivo, é destrutivo. Por quê? Porque faz com que o filho desconsidere, por exemplo, o conselho dos seus pais. Cara, eu tenho um paciente que foi agredido pelo seu filho. E ele é muito mais forte que seu filho, ele é muito mais inteligente que seu filho, ele é muito mais capaz do que seu filho. Mas ele era alguém tão apaixonado pelo seu filho que quando o seu filho o agrediu, ele não conseguiu reagir. E olha que essa inércia que o tomou diante da agressão do filho, olha que essa ausência de tomada de decisão, de reação com relação à ação do filho, não faz parte da sua natureza. Mas ele ficou tão perplexo com aquilo, não que o filho fez, mas com aquilo no que o filho se tornou, que o levou a ponto de agredi-lo, a perplexidade com que o filho se tornou. Ele não ficou perplexo com a agressão, mas ele se tornou perplexo em saber que o seu filho se tornou alguém capaz de agredi-lo. Essa perplexidade o paralisou. Ele ficou absolutamente traumatizado, claro, está em terapia e acredito que ele vai ficar bem, ele vai se curar. Mas a questão é como que nossos filhos estão se transformando nisso. Como teu filho está depois da faculdade, principalmente a pública? Como teu moleque volta para casa depois do jardim 2, 3, 4? Como que nossas crianças voltam quando vão para a rua? Como nossas crianças têm voltado para casa depois que começaram a construir a sua teia de relacionamento? Eu coloquei esse tópico aqui por causa dos números que nós temos colhido nos nossos atendimentos. E aí me veio à mente: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai é a postura de um filho cuja visão não adoeceu. Por quê? Porque ele pode se tornar 10 vezes pós-doutor e o pai dele pode continuar sendo analfabeto, mas ele vai continuar honrando esse pai. Ele vai abaixar a cabeça e ouvir o pai por causa dos calos na mão. Ele vai continuar ouvindo esse pai, porque esse pai, embora tenha trabalhado com cabo de enxada a vida inteira, fez dele um pós-doutor. Porque o doutorado que ele fez não adoeceu o seu olhar. Ele vai continuar honrando pai e mãe. E é na honra do pai e mãe que a gente prolonga os nossos dias na terra. Não é a nossa sagacidade. Filho, não é a tua sabedoria, não é a tua malandragem, não é a tua arma na cintura, não é a tua competência para se dar bem que prolonga a tua vida na terra, não. O que prolonga a tua vida na terra é a honra de pai e mãe. Hoje é uma desconsideração familiar terrível. E a prova dessa desconsideração é o incontestável. É incontestável entre nós, na pós-modernidade, e o que é incontestável é a quantidade de morte precoce que a gente tem no Brasil hoje. Você tem uma ideia, olha, o Brasil produziu, guarda aí, 325 mil vítimas por assassinato em 11 anos. Nos últimos 11 anos, quase 400 mil vítimas entre pessoas entre 15 e 29 anos, para você ter uma ideia. O número de mortes de jovens no nosso país tornou-se a 7ª maior taxa de homicídios do mundo. Para você ter uma ideia, é 31 mortes por cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, na Guerra do Vietnã, que durou 20 anos, morreram 47.454 soldados. A Guerra do Vietnã, guerra diuturna. 20 anos de guerra, matou 47.500 pessoas. No Brasil, 11 anos, matou quase 400 mil pessoas. Na mesma faixa etária, a segunda causa-morte no Brasil é o suicídio. Segunda causa-morte entre jovens de 15 e 29 anos é o suicídio. A primeira causa-morte
trânsito. É gente que não tem educação no trânsito. Gente que não tem educação para com as leis do trânsito. Gente que não tem educação com relação ao valor da vida alheia. Ou seja, o resultado qual é? Quem desconsidera pai e mãe perde direito de ter filhos honrados. Por quê? Abriram mão da promessa e fizeram opção pela brevidade da vida. Quem desonra pai e mãe faz opção pela brevidade da vida. E mais, não pense que é só a vida biológica. Porque você já aprendeu, pelo menos quem me ouve há muito tempo, que nós vivemos numa geração que morre antes da morte chegar. Gente cuja morte biológica não alcançou, mas a existencial já o alcançou há muito tempo. Então, quando o nosso olhar adoece, esse olhar adoecido se torna o quê, então? Um olhar impeditivo, consequentemente destrutivo, porque faz o discípulo desprezar a sabedoria dos seus mestres, faz o filho desconsiderar o conselho do seu pai. E para a gente terminar, faz do tolo, faz do imbecil, faz do vazio um mestre, só que a seus próprios olhos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, já falei sobre isso 1000 vezes. Está escrito lá, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ou seja, só ouça aquilo, só me fale aquilo que eu creio, só fale para mim aquilo com que eu concordo. Se você falar que é diferente de mim, aí vem os adjetivos, racista, fascista, artista, denuncista, tudo que é ista da vida. Nós impingimos adjetivos sobre aqueles que não concordam com a gente. Ou seja, agora nessa sociedade, a gente só se relaciona com quem pensa igual a gente só fala com quem pensa igual a gente só senta com quem pensa igual a gente. Nós fomos divididos na raça, na cor, no credo, na política, na visão familiar, na visão sexual. Nós fomos divididos geral. Nós vivemos em pequenos guetos. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas têm grande desejo de ouvir coisas agradáveis. E essas pessoas que têm desejo de ouvir coisas agradáveis ajuntam para si mestres segundo os seus próprios desejos. Então, se eu sou dessa ideologia, você vai ser meu mestre. Por quê? Porque você fala tudo que eu quero ouvir. E se eu sou daquela, você é quem eu vou seguir. É meu mestre, porque você fala tudo aquilo que eu quero ouvir. Então nós vivemos num tempo onde a sabedoria já não importa mais. Ou seja, só há espaço para quem pensa igual. Então, perceba que a interrupção da escuta tem a ver com o adoecimento do olhar que o sujeito tem de si mesmo. Ou seja, eu não quero mais ouvir coisas que diferem daquilo que eu creio. Então, se você não fala aquilo que eu creio, a minha visão sobre você muda. E essa visão faz com que eu te diagnostique como um inimigo, e como inimigo eu ajo contra você. O problema é que esse que a gente põe para fora é pai, é mãe, é amigo, é irmão, é pastor, é professor, é primo, é tio, é esposa, é marido. Nós estamos empobrecendo relacionalmente. Para mim, conhecimento verdadeiro é aquele que me leva a desconfiar do meu próprio conhecimento o tempo inteiro. O verdadeiro conhecimento faz com que eu duvide de mim mesmo o tempo inteiro. O verdadeiro conhecimento faz com que haja em mim, embora eu tenha certeza do que diga, há em mim sempre um quê de será que eu posso estar enganado? Ou seja, existe em quem tem verdadeiro conhecimento sempre a hipótese de estar enganado. Mas nos falsos mestres essa hipótese inexiste. Daqui, alguns conselhos para quem tem escuta. Primeiro conselho, cuidado, muito cuidado com a convivência com pessoas assim, que têm certeza que enxergam, mas são claramente cegas. E a prova disso é o seu espírito faccioso. E a Bíblia diz, ao homem faccioso, depois da primeira ou segunda demonstração, evitam. E lamentavelmente hoje é exatamente o oposto. Quanto mais treteiro,
quanto mais faccioso, quanto mais exalta a divisão, quanto mais apedrejador, quanto mais perverso, mais seguidor ele tem. Então você que ainda tem um quê de juízo saudável, evite gente assim, porque ele é tóxico, ele faz mal. Segundo conselho, autoexame sempre, sempre, o tempo todo. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nisso, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, cuida de ti mesmo. Quem cuida de mim sou eu. Quem cuida de mim não é minha esposa. Quem cuida de mim não é meu pai. Quem cuida de mim não são meus amigos. Quem cuida de mim não é marido, não é filho, não é amigo. Quem cuida de nós somos nós mesmos. Não transfira o cuidado de si mesmo para ninguém. O que a gente mais ouve hoje é: eu tô assim por causa de fulano, eu tô assim por causa de Beltrano. E aí você, como eu já disse, se torna um caçador de culpado. E aí a tua missão no mundo é gerar naquele que você julga culpado pela miséria que você vive, é gerar nele culpa. Eu quero que você se sinta culpado pelo que fez comigo. Eu quero que você sofra pelo que fez comigo. Eu quero que você perca pelo que fez comigo. Eu quero que você está vivendo em função de alguém que já te machucou. E não percebe que quem te machucou já está vivendo a vida dele e você está se auto-machucando, porque você está sonegando a si o autocuidado. Quem sonega a si autocuidado não precisa mais de algoz. Ele se torna o diabo de si mesmo. Então, não transfira o seu cuidado, o cuidado de si mesmo, o autocuidado para ninguém. Assim, saberemos se o nosso olhar nos guia em verdade ou nos sabota, porque a gente sabe muito bem quem está sendo autossabotado e quem não. O autossabotado é aquele que não se cuida. E como eu tenho encontrado gente assim, como eu tenho atendido gente assim, gente boa, mas gente boa, 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 é o próprio amor em pessoa. Cuidou tanto dos outros que esqueceu de se cuidar. Os outros partiram e o que sobrou na vida dele são as sequelas do autoabandono. Esse autoabandono é a visão adoecida. Eu tenho certeza que eu enxergo, pena que eu sou cego. Eu espero que essa palavra de alguma forma te abençoe, eu espero que essa palavra de alguma forma alcance o teu coraçãozinho. Eu espero que essa palavra de alguma forma te faça refletir sobre a sua existência, sobre a forma como você está praticando a sua vida no momento, que essa palavra te ajude a refletir sobre autocuidado, sobre como você se enxerga, como você se trata, como você se percebe, como você tem se relacionado consigo mesmo. Tomara que ela te abençoe de alguma forma. Meu desejo é a minha oração. Bom, um testemunho pessoal para você. Eu sempre soube que o cuidado de nós, o cuidado de cada um de nós é obrigação nossa. Mas eu vim provar o quanto isso é verdadeiro nesse último ano. Porque se eu tivesse, por exemplo, transferido o cuidado de mim mesmo para outrem, eu teria morrido. E eu tenho me encontrado com um monte de gente morta, existencialmente morta, familiarmente morta, espiritualmente morta. E por quê? Porque não prestava, pastor? Não. É porque se autoabandonou. É porque faltou autocuidado. E essa ausência de autocuidado não formou uma personalidade forte. Uma personalidade com consistência para sobreviver às agruras da vida. Uma personalidade forte que o transformasse num guerreiro a ponto de suportar os embates de fora, os embates de perto e os embates de dentro. Dá para entender isso? Agora, quando você pratica autocuidado a tua vida inteira,
você então é alvo da promessa que diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. O que esse texto está dizendo é que ainda que você viva no meio de cadáveres, no meio de uma desconstrução social, no meio das sequelas de um erro praticado por si mesmo, de um erro de percurso, ele vai segurar a tua mão e você não vai ser atingido, você vai passar e vai sobreviver. Isso a gente experimentou na carne. E é maravilhoso saber disso, saber que haja o que houver, aconteça o que acontecer, te abandone pai e mãe, te abandone os amigos, te abandone o patrão, te abandone o pastor, te abandone o marido, a esposa, te abandone o filho, a certeza de que em Deus você está capacitado para passar pelo vale da sombra da morte, isso te faz caminhar sem medo. Se você tem essa fé de fato, que te ajuda a passar pela vida com o grau certo dos teus olhos. Porque o que a gente vê hoje na prática é tanta gente tão certa de que enxerga bem, mas polarizado, e tudo que não sabe que é cego. E eu espero que você não seja um desses cegos, pelo contrário, que você seja alguém que tem um olhar simples, mas um olhar saudável. Porque a tua existência depende do seu olhar. É o olhar saudável que você tem sobre si, sobre Deus, sobre as coisas, que te livra da desgraça de ser e de se enxergar através dos olhos dos outros e através dos olhos da sociedade. Os outros serão só os outros. Se você não assistiu o Rios que eu fiz hoje, assista lá. Quando eu digo, deixa que fale. Porque quando você deixar que fale, então você morre. E depois que morre o teu eu, você se vê livre para ser quem é. Sem depender de absolutamente ninguém ou coisa alguma, senão só de Deus e dos seus amados. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Algumas informações últimas. Pastor, eu quero falar com o senhor, neilbarreto.pix@gmail.com. Pastor, eu queria marcar uma consulta, neilbarreto.pix@gmail.com. Pastor, eu quero abençoar a sua vida, eu queria fazer um pix para abençoar a sua vida, eu quero uma vez que o senhor semeia o espiritual, quero semear o material, como diz o apóstolo Paulo, neilbarreto.pix@gmail.com. Deve estar aí na sua tela, se você está na televisão, tem um QR Code, você pode fazer um pix abençoador, que eu recebo com todo carinho, de verdade, tá bom? Pastor, consultas, informações pelo e-mail, que vai te conduzir a um zap e vai poder te abençoar, tá bom? Deus abençoe você, te renove as forças, te abençoe com sabedoria e graça e que te dê a melhor semana da sua vida. Vamos orar e vamos viver. Pai, muito obrigado por esse tempo de edificação com os meus irmãos, por esses que aqui estão presentes ao vivo, ouvindo essa palavra, por aqueles que ouvirão essa palavra depois de agora, ouvirão amanhã, depois de amanhã, ouvirão um mês depois daqui, que todos os que ouvirem essa palavra se conscientize do que nela está ministrado, veio do céu para o nosso coração, e que essa palavra possa ressignificar a relação de tanta gente consigo mesma, e a partir daí com o Senhor e com a vida e com o mundo. Muito obrigado pela tua palavra, pela tua generosidade. Muito obrigado porque tu não nos abandonas. Muito obrigado porque o dom é irrevogável. Muito obrigado porque nós podemos contar contigo em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer evento, em qualquer. Abençoamos nossos irmãos aqui presentes e que tu concedas a eles, a cada um deles, uma semana de bênção e paz na tua presença. É o que nós pedimos em nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, se Deus permitir. Um abraço.